Fala galera, bem-vindos a Valladolid, uma cidade com cerca de 50 mil habitantes e que se situa a cerca de 2 horas de Playa del Carmen. E é comum a galera aqui ficar meia hora só de passagem, mas a gente quer mostrar que vale muito a pena você ficar pelo menos um dia aqui em Valladolid, porque tem coisas incríveis, desde a culinária que a gente vai mostrar agora, que a gente precisa comer, estamos morrendo de fome, a história da cidade, e um dos pontos legais de Valladolid é que ele tem um cenote bem no meio da cidade, 2 quadras aqui onde a gente está, da praça principal, que a gente vai ir lá. Então fica aqui e aproveita para conhecer Valladolid. Logo aqui do outro lado da praça tem como se fosse uma praça de alimentação, que tem várias banquinhas de restaurantes. E aqui é praticamente todo comida típica. Então a gente vai escolher algum. Tirando ali no fundo que é comida chinesa. Mas o resto, a grande maioria é comida típica. Nós pedimos papazules, que é um prato bem típico daqui de Yucatán. Ele é composto por tortilha, vem ovo cozido dentro. E o molho dele é de semente de abóbora. E vem molho de tomate também. Nunca experimentamos, vamos ver se a gente gosta. Para beber a gente pediu o suco de chaya, que é como se fosse um espinafre, só que daqui da região. E a gente todo lugar que a gente foi até agora a gente pediu e está gostando bastante. E dessa banquinha é o melhor suco de chaya que a gente já provou. O gosto de semente de abóbora é muito forte. É muito forte. Mas é muito bom. O molho tá bem cremoso. O ovo cozido por dentro e a tortilha em volta. Achei muito bom. Tipo, não é um prato com gosto absurdamente forte, tirando a semente de girassol. Girassol? Não, abóbora. Que é récua. Mas fica muito bom. E o nosso café da manhã, o papazules e o suco de chaya saiu por 155 pesos. Isso que eu chamo bom. E agora, felizes e alimentados, estamos de volta na praça. Logo no centro dela já tem um dos pontos que traz muito sobre a cultura daqui. E logo atrás de mim tem a fonte principal da praça. Logo no centro tem a representação de uma mulher yucateca. E ela tá com uma vestimenta bem tradicional daqui de Yucatán. Então é o vestido branco, com os detalhes na gola e na barra do vestido de flores. E aqui nessa praça mesmo é possível ver apresentações típicas daqui de Yucatán. E sempre as pessoas vestidas com esse vestido. Antes dos conquistadores espanhóis chegarem aqui e renomearem a cidade para Valladolid, em homenagem a Valladolid, que é na Espanha, a cidade chamava Zaqui, que significa Águia Branca. E aqui na praça, em volta toda dela, dá para ver o brasão da cidade, que é uma águia branca. E embaixo está escrito Cidade Heróica. E essa é uma das poucas praças que são muradas no México. Então ela tem portões, tem todo um contorno em volta. E isso se dá muito pela razão por que ela foi criada. Os espanhóis fizeram essa construção justamente para eles desfrutarem com suas famílias. E então os maias não eram permitidos aqui dentro. E é por isso que então tem os portões. Quando os espanhóis chegaram aqui, os maias estavam construindo uma pirâmide exatamente aqui onde é essa praça. Porém, quando os espanhóis chegaram, eles demoliram o que os maias estavam construindo aqui de pirâmide e construíram essa linda igreja aqui do lado. E essa é a igreja de San Gervásio. É um dos pontos principais aqui de Valladolid. E que nem o Doug já comentou, ela foi construída com as pedras de uma pirâmide que estava em construção logo aqui em frente, onde fica a praça. Então é possível ver que as pedras delas são bem características das pedras que os maias usavam para construir suas pirâmides também. E um detalhe interessante é que na fachada dela é possível ver uma parte que simula o corpo de uma serpente. Representa um dos principais deuses maias, que é Kukulcán. E aí tem várias lendas que tentam explicar o porquê que existe essa parte da fachada. Há quem diga que os espanhóis que fizeram para fazer com que os maias se sentissem mais integrados com a cultura espanhola e com a religião também. Mas o fato é uma igreja católica, só que tem esse detalhe que é da religião maia. Uma outra teoria também
da conspiração da igreja é que, enquanto os maias construíram ela, essa faixa em homenagem ao deus Kukulkan teria sido feita de propósito, mas de forma sutil, para que um dia eles esperassem que o deus viesse destruir a igreja. Tanto que encontraram também figuras de deuses escondidos embaixo da igreja, que também era uma das formas que a galera fala que é como os maias estavam tentando chamar os deuses para destruir a igreja que eles foram forçados a construir. E um fato interessante é que além deles usar as pedras que estavam aqui na praça para construir a igreja, eles também pegaram essas pedras e construíram alguns prédios aqui em volta. E deixaram uma espécie de assinatura, que é uma faixa que não está pintada, não está coberta. Dá pra você perceber uma coluna com as pedras assim, igual da igreja. E apesar de a gente ter saído da Riviera Maia, aqui a gente ainda tá numa cidade muito turística. Valladolid é um destino super comum para quem vai para Chichén Itzá, que é uma das maravilhas do mundo e uma das pirâmides provavelmente mais famosas aqui do México. Inclusive, logo logo a gente vai visitar ela, então já se inscreve aqui embaixo para não perder esse conteúdo. E viemos almoçar no El Atrio de Mayab, que é um restaurante que fica aqui na praça também. E acabou de chegar a nossa comida, a gente pediu o pokchuk, que é carne de porco marinado com laranja e outras frutas cítricas. E eles trouxeram também alguns molhinhos da casa. O tio já avisou que o do meio é bem picante. E tortilhas fritas, que é o nacho. E trouxeram as tortilhas dentro desse potinho de palha. Estão quentinhas. E logo na porta ali tem uma senhora fazendo as tortilhas na mão ali e fazendo na hora. Então deve estar uma delícia. É bem cítrico, bem temperadinho. Dá pra sentir o gosto de laranja. Acho que limão, tem limão também. Uma delícia. O melhor jeito de comer qualquer coisa no México, colocando dentro de uma tortilha. Eu não falei dessa cebola, mas a cebola aqui tá muito boa. Absurdamente bom. Tortilha feita à mão faz diferença? A tortilha tá bem gostosa, bem sequinha. A gente pediu umas empanadas de chaya. Bora experimentar. As empanadas que a gente comeu aqui no México são diferentes das que a gente conheceu na Argentina. E ela é bem mais fininha. E essa aqui parece ser frita. Vamos experimentar. Maravilhosa. Nossa, muito bom. Crocante. Com queijo dentro, não tem como dar erro. Vamos de almoçar no Atrio del Mayab, que é aqui, bem do coladinho com a igreja. Como a gente comentou, aqui em Valladolid a cultura maia é bem mais presente, então é bem comum ver o pessoal que mora aqui conversando em maia. A gente conversou com um nativo, ele falou que até hoje ele dorme em rede. É normal a galera daqui, antepassado, dormir em rede, ele ainda dorme em rede. Ele fala que prefere muito mais do que uma cama, ele já está acostumado. E outro ponto importante daqui de Valladolid é a Calçada de los Frailes. E ela recebeu esse nome porque ela é a rua que liga a igreja de São Servácio com o convento de São Bernardino de Siena. E hoje essa rua se tornou um ponto turístico porque ela foi toda remodelada, mantendo o estilo colonial. Então tem diversas casinhas coloridas, algumas estão decoradas, então é bem legal. Além disso, tem bastante restaurantes e lojinhas de souvenirs por aqui. E aqui, um pouco mais à frente na Calçada de los Frailes, tem um exemplo de uma casa maia que foi restaurada para mostrar um pouco mais como que as pessoas mais simples viviam antigamente. Logo no final da calçada, temos o convento de São Bernardino de Siena, que foi um dos primeiros construídos aqui no México e foi principalmente utilizado para a evangelização do povo maia que aqui vivia. Esse lugar sempre foi muito importante para os maias, antes da chegada dos espanhóis, porque logo aqui embaixo existe um cenote. E como a gente já contou em outros vídeos, os maias consideravam os cenotes como se fosse um portal para o submundo, um lugar que eles tivessem mais proximidade com os deuses. E por isso que eles faziam os sacrifícios humanos. E os espanhóis souberam disso e decidiram construir o convento logo em cima do cenote para evitar que os maias pudessem ter acesso a esse lugar e não fazer mais os sacrifícios humanos. E o legal daqui é que à noite rola um showzinho de luzes que são projetadas nas paredes do convento.
É um showzinho que conta basicamente a história de Valladolid, desde da origem maia, construção e tudo que aconteceu com ela para chegar até onde ela é hoje. É bem legalzinho, vale a pena. E Valladolid é considerado um pueblo mágico pelo governo do México. E só recebe esse status cidades que têm ou arquitetura, gastronomia, cultura muito acentuada. E Valladolid, como a gente já mostrou bastante, tem muita história, foi pioneira na evangelização dos maias e toda a arquitetura extremamente colonial que tem aqui na cidade. Uma das coisas mais legais de Valladolid, que torna ela uma cidade tão diferente das demais, é que bem no centro da cidade existe um cenote, que é o cenote Zaque. É um cenote semi-aberto e vai cair muito bem hoje porque tá fazendo 34 graus, com sensação de 38, então a gente tá meio morrendo. E o cenote Zaque é um dos motivos da cidade existir, basicamente. Quando os maias construíram a cidade, eles construíram aqui por causa do cenote, porque tinha água, eles conseguiriam usar a água do cenote para tomar. Esse cenote aqui é obrigatório usar o jaleco salva-vidas. Vários cenotes daqui de Yucatán têm a água compartilhada, então eles são tão profundos que a fonte da água é a mesma. E algumas vezes por ano acontece pouco, mas existe uma corrente entre eles, então pode acabar afogando pessoas. Então por isso que vários dos cenotes que são mais fundos, o cenote Zaque é um deles, é obrigatório usar colete salva-vidas. Bora lá! E esse cenote aqui, ele tem 40 metros de profundidade. A gente estava explicando que dali até a água são 22 metros. Então imagina, é o dobro disso aqui de profundidade. Imagina perder um Apple Watch ali, você nunca mais vai encontrar. Que coisa, né? Conta pros seus amigos o que você fez. Eu pulei, é divertido. Só que pode ser que você perca seu relógio no meio do caminho. Acontece. E aí, o que você achou do cenote? Nossa, ele é sensacional e provavelmente é um dos mais bonitos que a gente já viu. E o mais barato também, foi 60 pesos cada um. Baratinho, e eu achei que tem uma vista absurda, assim, metade do cenote fica coberto, outra não. Bem bonito, não é um ótimo cenote pra fazer snorkeling por causa da profundidade, mas ainda assim, vale com certeza a pena, tá no centro da cidade, assim, muito bom. Ainda mais esse calorão que tá fazendo aqui. Já até esqueci um pouco do calor, tá tão fresquinho. 2 da tarde, não tem mais que horas são? 2h30. 2h30. Na verdade o cenote é meio caro, né, amor? O cenote saiu caro pra mim, mas tudo bem. E é isso, galera. Com certeza Valladolid é um dos ótimos lugares aqui em Yucatán para você passar e ficar pelo menos 1 ou 2 dias. Tem muita coisa legal para fazer e é uma história e cultura muito boa. Comparado ao que a gente já tinha visto aqui do México, agora a gente se sentiu totalmente imerso na cultura e descobrimos muitas coisas novas. Então, adoramos Valladolid. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, comenta o que você achou e já se inscreve, porque ainda tem muita coisa vindo por aí. Chichen Itza. Tchau! Tchau!